Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer o review da geladeira Consul com freezer embaixo. Corta. No vídeo de hoje vamos fazer o review da geladeira Consul com freezer embaixo. Não é a Inverse. Inverse é a geladeira registrada da Brastemp. Então todas as outras se chamam realmente com freezer embaixo. É um nome meio estranho, né? Mas é o nome que vocês vão achar aí nos anúncios e nas lojas. Então uma coisa legal dela é que você abre, né, e a parte de cima é a geladeira. Normalmente é o freezer, esse modelo é a geladeira. O pegador ele é uma posição bem confortável aqui na altura da sua cintura, você não precisa ficar esticando o braço, nem abaixando, é só encaixar a mão e puxar mesmo. E essa é a nossa primeira visão da geladeira. A gente tem 4 prateleiras e um gavetão para frutas e verduras. Do lado da porta a gente tem 4 prateleiras também removíveis. Então logo aqui na porta ó, tem essa etiqueta, né? Com o modelo dela e o contato do suporte, se você precisar, o 0800 e também o site do atendimento. E um pouco mais para baixo tem uma aviso importante, ó, dá uma olhada. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreve e ativa as notificações para você garantir que vai receber os próximos vídeos. É importante pra gente, belezinha? Se inscreveu? Então aqui a gente tem essa primeira prateleira, né? Ela é a prateleira que tem a altura um pouco mais alta da geladeira. Dá para colocar ela neste nível que ela está e também um nível acima. E aí a prateleira de baixo ficaria um pouco mais alta. Aqui em cima a gente tem a primeira lâmpada, que é a única, na verdade, da geladeira. Mas ela ilumina super bem a parte da geladeira. E ainda aqui em cima, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Aí nós temos a saída de ar, que faz a refrigeração. Tá vendo aqui, ó, lá no fundo, que tem 2 buraquinhos longitudinais, assim, tipo horizontais, ali que sai a refrigeração para a prateleira de cima. Aqui é a segunda prateleira, ela é um pouquinho, né, mais baixa do que a primeira, e ela também tem a saída de ar, que eu comentei, lá no fundo, longitudinal. Né? Então é a primeira e a segunda prateleira que tem aquela saidinha ali. Embaixo a gente tem a terceira prateleira. Ela já é bem menor do que a de cima, né? Menos que um palmo de altura, dá mais ou menos uns 10 centímetros, mas cabe coisas, né? Vocês podem ver que tem aqui uma tigelinha relativamente alta, ó, fazendo gelatina. Por último, aqui a gente tem a quarta prateleira. Não, você não mostrou das marmitas. Então, essa é a quarta. E por último, aqui é a quarta prateleira. Ela é bem mais baixa do que a terceira, né? Também aqui bem menos que um palmo. Mas a gente também consegue usar ela para algumas coisas. Por exemplo, aqui tem 2 marmitinhas, ó, que a gente faz e deixa. Inclusive, se você quiser ver receitas de marmitinhas, comenta aqui embaixo. Quero receita de marmitinha. E a gente mostra para vocês como que a gente está fazendo marmitas para a semana toda. Receita do quê? De marmitinhas, velho. Agora eu vou mostrar para vocês o gavetão. Ele não é muito grande, mas ele tem um volume bom, assim. Nos atende super bem. Então a gente consegue colocar bastante coisas aqui dentro. Dá uma olhadinha por cima, como que ele é. Ó, ele é bem fundinho, ó. Minha mão entra inteira aqui. Tem pouca coisa agora, mas cabe bem mais. E logo aqui na saidinha da porta, tem essa saída de ar e essa saída de ar aqui também, que é para fazer melhor a refrigeração das verduras que ficam aqui embaixo. Aqui vamos mostrar a porta da geladeira. Ela tem 4 prateleiras e por incrível que pareça, a primeira prateleira aqui ó, não tem metade de um limão,
não tem o ketchup aberto e não tem a cola Super Bonder. Mas ainda é a geladeira de um brasileiro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Essas prateleiras, elas são removíveis. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês agora. Só puxar para cima que ela sai. Aí tirou, limpou, lavou, botou de volta. Opa. É fácil. Pronto. Viu? Facinho. Sai e entra fácil. Essa prateleira é o mesmo esquema. Essa daqui também é o mesmo esquema. E a quarta também é o mesmo esquema. A diferença é que essa quarta ela tem uma divisória aqui que serve para segurar as garrafas. Enfim, quando você vai fechar a porta, no caso você bata a porta, evita que ela fique batendo uma nas outras. Então ela é legal por conta disso, mas de qualquer forma tá bem lotada, então não ficar balançando. E ela também é mais alta, né? Porque aí cabe as garrafas mais altas. Na prateleira ali não cabe na geladeira. Verdade, tem isso também. E ela é quase que alinhada com as prateleiras, ó. Dá uma olhada como que é aqui tentando fechar a porta. Mais ou menos, mais ou menos. Então, é quase que alinhada, não é exatamente alinhada, mas é uma média, velho. Então esse daqui é o painel dela, é bem clean, bem simples, tem só 3 botões, eu acho bem bonito. O primeiro botão ele é do refrigerador, são 5 variações de temperatura, indo do mínimo ao máximo. O segundo botão é o Turbo Freezer, ele é recomendado ser usado quando você faz as compras no mês ou quando você quer encher a geladeira. E ele faz com que o freezer tenha uma potência aumentada durante 3 horas. Então, latinhas, garrafas, elas ficam geladas bem mais rápido. E você não precisa mexer na temperatura do freezer para usar o Turbo Freezer. Não, esse Turbo Freezer ele já aumenta automaticamente a temperatura e depois ele encerra, né, esse aumento da temperatura de forma automática. E o terceiro e último botão é o botão do próprio freezer, que também tem 5 variações de temperaturas. O freezer, ele é um tema polêmico. Provavelmente vocês já viram em algum outro lugar, um blog, fórum, vídeo, grupo de Facebook, pessoas falando que tem, né, ou tiveram problemas com o freezer. Mas nós nunca tivemos. Eu vou explicar por que a gente nunca teve problema e como que você também pode evitar problemas com o freezer dessa geladeira. O freezer ele fica aqui nessa altura, eu estou acocado aqui para mostrar melhor para vocês. Mas no dia a dia, a gente não precisa ficar nessa posição para abrir ele, isso é muito legal. A verdade é que o uso dela se torna mais funcional, é mais prática do que uma geladeira comum. Porque a geladeira comum, você abre muitas vezes a porta da própria geladeira. E para pegar aquelas coisas que ficam lá no fundo, você tem que se abaixar, é obrigatório. Mas nessa geladeira aqui não. Então eu só estou abaixado para ficar mais fácil de gravar para vocês. Mas vocês vão ver logo em seguida que não precisa se abaixar. Inclusive, a própria geladeira ela tem recursos que possibilitam você usar ela em pé. Vem ver como é. O ponto positivo dela é que ela tem gavetões no freezer, diferentemente da geladeira tradicional. Então, quando você está em pé, você abre os gavetões, você consegue acessar as coisas aqui por cima, ó, sem precisar se abaixar, tá vendo? Isso é muito legal. O segundo ponto positivo é que, na minha percepção, você consegue aproveitar melhor o espaço dela. Por quê? Aqui em cima, a gente tem uma primeira prateleira, que tem essa portinha aqui basculante, e ela vai ali até o final da geladeira. Embaixo tem esse primeiro gavetão e logo embaixo tem o segundo gavetão. Esse segundo gavetão ele é um pouco menor do que o primeiro de cima, porque atrás dele fica o motor da geladeira com o sistema de gelo. Então ele é tipo assim, metade do tamanho, vai. Mas ele também é um gavetão, você também acessa as coisas por cima, você não precisa ficar se abaixando, pegando lá no fundo assim, acocado, sabe? Olha só como elas são profundas, né? E bem, na verdade, profundas e bem larguinhas, ó. Então é legal que dá para lotar o freezer. Olha só a gaveta de baixo. Ela é menor do que a de cima, mas ela é um pouquinho mais alta, então dá uma compensada. E aqui a portinha da parte que é uma prateleira. Essa aqui é a parte que funciona o Turbo Freezer. Então quando você quer latinhas, garrafas, enfim, qualquer coisa que seja congelada mais rápido, você coloca aqui em cima e ativa o Turbo Freezer. Inclusive, é por essa saída aqui que sai o ar dele. Ela também vem com essas duas bandejinhas de gelo, né, para 9
pedrinhas de gelo em cada. E na porta nós temos 2 prateleiras no mesmo esquema da parte da geladeira. Então elas são removíveis, só puxar para cima. Eu acho que agora não vai sair tão fácil porque a geladeira está ligada e isso aqui está congelado, mas é só puxar assim, ó, para cima e ele sai. Dica, desliga a geladeira antes de fazer a limpeza do freezer. Mas e aí, seu moço? Qual que é a dica de ouro para não congelar as coisas do freezer demais? As pessoas que eu vi falando que estavam sofrendo por conta do degelo dela e também porque ela estava gelando demais, disseram que usavam nas temperaturas maiores do freezer, né? Então colocavam na temperatura 4, na 5. Às vezes eu já vi até pessoas no Facebook falando que ativava o turbo freezer e ainda assim colocava na temperatura 5. Então imagina só, tipo, gelo no máximo, torando, né? Sendo que você não precisa fazer isso para usar a função turbo freezer. Então, o que eu percebi? Esse padrão. As pessoas que tiveram esse problema, essa dificuldade com o degelo dela, foi porque aumentou excessivamente a temperatura. Nós sempre temos o freezer com alguma coisa. A gente normalmente faz compras semanais ou quinzenais de carne, de coisas que são congeladas, e a gente nunca viu necessidade de tirar da temperatura mínima, porque o mínimo já gela pra caramba. Então, a dica de ouro é: não use nas temperaturas mais altas, porque se você fizer isso, provavelmente vai sim congelar demais, o degelo não vai funcionar, porque as pessoas que reclamam também relataram isso. Então, se você for comprar essa geladeira, se você vê que ela é interessante para você, no final desse vídeo, você use ela na temperatura mínima. E quando usar o Turbo Freezer, de forma nenhuma aumente a temperatura do freezer normal. Use só o Turbo Freeze e deixe que ele desative sozinho depois. Beleza? Essa é a dica de ouro. Agora vamos para os prós e contras para você decidir se a Consul com o freezer embaixo é o modelo ideal para você ou não. O primeiro ponto positivo dela é o design, né? Ela é uma geladeira diferente do normal, é bonita, chama atenção, as pessoas normalmente notam. O segundo ponto positivo é a parte do freezer em cima, que facilita o contrário. Verdade, a geladeira em cima, que facilita o seu uso no dia a dia, quando você quer pegar as coisas que você mais usa, você não precisa ficar se abaixando, coisa que acontece na geladeira convencional. O terceiro ponto positivo dela é que, apesar do freezer ser embaixo, você não precisa ficar abaixado para usar as coisas que estão lá dentro, para pegar as coisas que estão lá dentro, por conta dos gavetões. E o quarto ponto positivo é justamente a utilização do freezer. Aí é muito variável, depende de família para família, mas normalmente ninguém usa o freezer 100% das geladeiras normais, né? Normalmente a geladeira normal, o freezer fica em cima e você coloca as coisas ali até uma determinada altura. Então fica uma boa parte do freezer sem utilização. O que não acontece nessa geladeira com o freezer embaixo. Por conta dos gavetões, você acaba aproveitando todo o espaço. Então aí já é uma deixa para um possível ponto negativo, né? Então assim, se você tem a necessidade, se você realmente precisa de um freezer muito grande, com uma capacidade muito grande, se você tem uma rotina que, sei lá, você faz compras de carnes e congelados no máximo uma vez por mês e gosta de estocar isso por bastante tempo, talvez a geladeira com freezer embaixo não seja a melhor opção para você. Talvez a convencional te atenda melhor. As geladeiras, normalmente, elas têm um freezer menor. Quando o freezer é embaixo, até outras marcas, né, da própria Brastemp, a Inverse, ela tende a ter freezer menor quando é Inverse. Lógico, tem um modelo top lá que o freezer tem tipo 500 litros, mas é um modelo um pouco mais caro, né? Então, assim, falando da média, o freezer embaixo ele tende a ser menor. Então, se você precisa desse freezer grande, talvez, né, a geladeira convencional seja melhor para você. O segundo ponto negativo é isso que eu comentei, que algumas pessoas relataram, né, em vários lugares diferentes, até no Reclame Aqui, que o degelo dela não funciona quando usam a temperatura do freezer muito alta. Mas, como eu falei, o freezer é pequeno, né, e você não tem essa necessidade, porque em poucas horas, na mesma temperatura baixa, vai gelar tudo. E um terceiro ponto, possivelmente negativo, é o preço dela. Ela não é uma das geladeiras mais baratas que tem no mercado, mas também ela está longe de ser das mais caras. Então, se você for pegar uma geladeira intermediária, provavelmente ela vai caber no seu orçamento. Inclusive, eu vou tentar deixar o link de algumas geladeiras deste mesmo modelo na promoção aqui na descrição. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, achou ela interessante, diferente, acha que pode te atender,
recomendo que você compre a sua geladeira através dos links da descrição, porque assim você ajuda o canal a continuar crescendo. Beleza? E aí, o que vocês acharam da geladeira Consul com freezer embaixo? A gente gosta dela pra caramba. Faz 3 anos que a gente usa ela e nunca tivemos problema. Mas conta aqui pra gente o que você achou, se era como você esperava, se era menor do que você esperava, se era maior do que você esperava. Quero saber a sua opinião. E agora, para finalizar, se inscreva no canal e deixa o like pra gente.